A sabedoria em Provérbios. Estamos no mês de novembro, gravando esta série que se chama A Sabedoria em Provérbios. E hoje é dia 7 de novembro, nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 7, que nos fala a respeito do adultério e da tolice, que é cair no adultério. Nesse capítulo, o rei Salomão conta que ele estava no seu palácio e que ele estava olhando pela janela e ele viu um jovem passando no meio da rua quando foi abordado por uma mulher que, pela leitura, nos mostra que era vizinha do palácio de Salomão e que vivia abordando suas vítimas para levá-las para a perdição. Vamos fazer aqui a leitura do texto. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Versículo 2: Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Versículo 3: Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Sobre esse versículo 3, atar os mandamentos aos dedos e escrever na tábua do coração, existem algumas pessoas que compram um anel e que colocam em um dos dedos como um símbolo da aliança e do pacto que têm com Deus. Claro que nós não precisamos usar nenhum objeto para termos acesso direto ao Pai. Quando Jesus morreu na cruz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e termos relacionamento com Ele basta para que nós estejamos com Deus. Mas é uma boa forma de jovens se recordarem que têm uma aliança e um pacto com Deus. Você pode, de repente, pegar um anel e colocar em um dos seus dedos, e todas as vezes que você se sentir tentado a cair em uma fornicação, fornicação significa ter intimidade com uma pessoa que é solteira em razão do prazer terreno, e se lembrar disso. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas pregam: se você está solteiro e a outra pessoa também é solteira, se vocês dois não têm nenhum relacionamento com ninguém, então que problema existe em vocês terem intimidade, já que vocês não estão traindo ninguém, não estão enganando ninguém e vocês são livres e podem fazer tudo o que vocês querem? Mas a questão é que Deus fala que a intimidade é reservada para o matrimônio. A intimidade é reservada para o casamento. Ela é um ato em que as pessoas se entregam totalmente para a outra pessoa. E Deus criou esse ato como um ato de completa entrega do marido para a esposa e da esposa para o marido. Tanto que nós estamos meditando aqui nesse mês em Provérbios, e antes de ontem, no dia 5, nós falamos a respeito de preservar o casamento, de cuidar da relação conjugal, com base no texto de Provérbios, capítulo 5. Se você não viu esse vídeo, procure aqui no canal. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, eu vou deixar o link para que você possa acessar Provérbios capítulo 5. Versículo 3: Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Então fica aqui uma sugestão. Você pode comprar uma aliança, colocar no seu dedo e dizer: eu tenho uma aliança com Deus, então eu não vou me envolver com ninguém que não esteja reservado por Deus para a minha vida, até que o Senhor me dê iluminação e eu encontre a pessoa certa, que está de acordo com o reino de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, de acordo com o reino de Deus.
Se você é casado, existem algumas pessoas que fazem isso também. Elas colocam mais uma aliança. Existe a aliança do casamento e elas colocam mais uma aliança em cima, dizendo: essa aliança é do meu casamento e essa outra é do pacto que eu tenho com Deus. Eu sempre me recordo que Deus está comigo e que eu tenho um compromisso com Ele. Faça isso se você se sentir livre para fazer isso. Existem pessoas que dizem que isso é um absurdo, que isso não faz sentido, porque o sangue de Jesus já é suficiente e purifica de todo o pecado, e isso é verdade. Mas todas as formas que nós podemos usar símbolos para nos lembrar de quem nós somos, dos nossos pactos com Deus, não são errado. Nas famílias antigas, quando alguém era de uma família real, eles tinham um anel. Eles tinham um anel que representava o símbolo da própria família. Então são apenas objetos que trazem simbologia. Mas atar aos dedos significa sempre lembrar dessa palavra. Versículo 4: Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Esse versículo 4 é muito forte. Ele fala que abrace a sabedoria de um lado e abrace a prudência do outro lado. Diga que para a sabedoria você é minha irmã e diga para a prudência você é minha parente. Versículo 5: Porque tudo isso, toda essa preocupação do versículo 1 até o versículo 4, de guardar as palavras, de guardar os mandamentos, serve para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Da mulher alheia está falando a respeito da mulher que é casada, da mulher estranha está falando a respeito daquela mulher que aparece no seu caminho de maneira inesperada. Quando você vai no mercado, quando você vai num centro comercial, quando você sai na rua para dar um passeio e de repente aparece aquela pessoa no seu caminho, que atravessa, cruza o olho com o teu olho, que de repente está vestida ou com um perfume que atrai os seus olhos ou chama a atenção do seu olfato pelo cheiro e que você acaba sendo atraído por essa pessoa que é estranha. Você nunca viu e de repente você é atraído para ela. E a estranha que lisonjeia com as suas palavras, aquelas que chegam até você e fazem um elogio e vêm conversar e começam a buscar de alguma forma seduzi-lo. E quando o versículo 5 fala para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, esse versículo também tem aplicação em relação ao homem alheio e ao homem estranho para alcançar as mulheres. O versículo tem uma aplicação para todos. Versículo 6: Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, 7, vi entre os simples. Veja que Salomão chama esse jovem que vai cair nesse convite para o adultério de simples. E vamos lembrar que em Provérbios, no capítulo 1, ele fala para que ele escreveu Provérbios para que os simples aprendam a prudência. Então ele fala aqui: vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. 8. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Então ele estava indo para a casa dele. 9. No crepúsculo, à tarde do dia, vamos dizer aqui então, lá por volta das 18 horas, na escuridão e trevas da noite, estava começando a escurecer ali 18, 19, 20 horas. 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. 11. Esta era alvoroçadora e contenciosa e não parava em casa os seus pés. Quando Salomão escreve aqui que essa mulher era alvoroçadora e contenciosa e não parava em casa os seus pés, ele está mostrando que ela provavelmente era uma vizinha ali do palácio. Ele já tinha visto essa mulher. Ele já sabia como que ela era.
porque ele fala que ela era alvoroçadora e contenciosa. Alvoroçadora é quem desperta alvoroço. Então é sempre alguém que chama atenção. Então essa mulher provavelmente era escandalosa, provavelmente era uma mulher que se vestia de uma forma que chamava a atenção e não parava em casa os seus pés. Significa que Salomão a via sempre pelas ruas. Versículo 12. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Versículo 13. Aproximou-se dele e o beijou e esforçou o seu rosto e disse-lhe. 14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Veja que a mulher adúltera, muitas vezes, é uma mulher que frequenta a igreja. Muitas vezes, essa mulher que se prostitui, que seduz e que engana, pode ser alguém que se infiltra na igreja e que muitas vezes parece que é uma pessoa santificada, mas que na realidade esconde pecados de fornicação e adultério. Existem muitos jovens que não oram no momento de buscarem casamento com alguém e acabam caindo nesse tipo de laço. Outro dia, um jovem se casou com uma jovem que tinha saído com todas as pessoas da igreja e mais algumas pessoas. Mas ele se casou e ficou sem saber disso, porque ele não pediu que Deus desse a ele uma orientação e ele veio de uma outra cidade, chegou ali, se encantou com aquela jovem e se casou com ela sem perguntar nada. Então, preocupar-se em saber e conhecer o passado de uma pessoa é algo que pode fazer a diferença na vida de um casamento. Algum tempo atrás, um homem se casou com uma mulher e na igreja e ficou casado com ela durante 1 ano e essa mulher ficou sendo esposa até que depois de 1 ano ela disse para ele que queria abrir o relacionamento. E abrir o relacionamento significa que ela queria sair com outro homem e que ele poderia sair com outras mulheres se ele assim quisesse. E esse homem disse: eu casei com você por causa da fé em Cristo. E ela disse: antes de eu ser cristã, eu fui prostituta. E então, é muito difícil ficar durante muito tempo sem que eu tenha um outro parceiro. E ela disse isso para ele e ele tentou levar a situação para o pastor para resolver a situação e não houve solução. A solução foi o divórcio, dissolver aquele casamento, porque ela realmente estava decidida a abrir o relacionamento, mas ele ficou observando ela durante um tempo e durante aquele tempo ela parecia estar firme em Cristo. Portanto, olhar a aparência não é suficiente para que você saiba se a pessoa verdadeiramente está em Cristo. Versículo 15. Por isso saí ao teu encontro. Veja que essa mulher fala para ele: eu paguei os meus votos. É como se eu pudesse confessar o pecado e depois viver e pecar novamente. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 6, nós lemos o seguinte. Aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele, ele está falando aqui de Cristo. Qualquer que permanece em Cristo não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente, ou seja, a semente de Deus, permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos
os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Aqui o destaque é: qualquer que não pratica a justiça não é de Deus. Qualquer que não segue os mandamentos não é de Deus. Retomando Provérbios 7, vamos aqui para o versículo 16, voltando, repetindo o versículo 15. Por isso, depois que eu já paguei os meus votos, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. 17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Aqui nos fala a respeito do uso do perfume. Nós vemos aqui que ela usa todas as estratégias, que ela usa palavras que falam a respeito dos sentidos. Veja que ela mexe com a imaginação do jovem. Ela fala: no campo espiritual está tudo bem. Eu já paguei os meus votos. Não se preocupe. Deus aceita esse negócio. Depois, no campo visual, no campo da imaginação, eu já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria. Eu coloquei obras lavradas com linho fino do Egito. Ela está falando a respeito do ambiente para que o jovem comece a pensar e imaginar aquela situação. Depois ela fala a respeito de perfume. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Versículo 18. Vem e saciemo-nos de amores até pela manhã. Aqui, esse versículo 18, quando ele fala assim, vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, nós vemos que essa mulher adúltera usa a palavra amor. E a palavra amor, ela nos fala a respeito de amor de Deus. Mas as pessoas do mundo, elas usam a palavra amor, que é uma palavra que está relacionada a Deus, para se referir ao pecado. Porque amor é uma coisa e o pecado é outra coisa. Mas as pessoas usam as palavras que têm um sentido de Deus para enganar, para trapacear. Ela vai dizer, as pessoas dizem, quando elas estão tendo intimidades em fornicação, eu amo você. Mas esse eu amo você na realidade quer dizer eu amo o seu corpo. Eu amo o prazer do pecado. Eu amo que você participa da libertinagem, que você aceita e compactua em viver o prazer carnal em desconformidade com a santidade e com o reino de Deus. E o diabo usa muito isso. Não é pecado, é apenas amor. Vem, saciemo-nos de amores, até pela manhã. Isso aqui nos fala a respeito do engano. Paulo vai falar que o diabo vem e ele se disfarça como anjo de luz. Ele vem e se revela de uma forma como quem diz, não tem problema, é só uma vez, vai ser algo bom, vai ser algo que vai gerar prazer e não vai haver culpa nenhuma. E quando essa mulher fala que eu já paguei os meus votos, é como se ela dissesse, depois eu posso pagar os votos de novo. Como se fosse possível viver pecando e se voltando para Deus. Outro dia, um jovem dizia, eu amo Jesus, porque eu não canso de pecar, mas ele nunca cansa de me perdoar. É claro que essa visão que ele está tendo é uma visão distorcida, porque como nós lemos, e João trouxe essa revelação, aquele que está nele não vive pecando, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando. Então vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. O uso da palavra amor de maneira enganosa. Versículo querendo dizer para esse jovem que ele não precisa se preocupar
em encontrar uma pessoa certa, estabelecer a sua família e ter o relacionamento com Deus. Versículo 19. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. 20. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará para casa. Esse versículo 20 deve ser pensado junto com o texto de Provérbios capítulo 6, que nós lemos ontem. Aqui em Provérbios 6, na parte final, ele fala assim, ele fala que, no versículo 32 até o 35, o que adultera como a mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Salomão fala que quem adultera com uma mulher é falta de entendimento e destrói a sua alma, porque depois que a pessoa adultera uma vez, ela pensa assim, não aconteceu nada. Então ela pensa em adulterar uma segunda e uma terceira vez. E isso cria um vício que leva a pessoa para a promiscuidade e que faz a pessoa ter muita dificuldade de conseguir encontrar uma pessoa para estabelecer um relacionamento. Nós temos visto, nos dias atuais, muitas pessoas com dificuldades de encontrar uma pessoa para um casamento, porque elas já saíram com tantas pessoas que elas não conseguem amar uma pessoa. De tantas pessoas com quem elas se envolveram, elas falam: ninguém é perfeito, eu não consigo encontrar uma pessoa. E as memórias que elas carregam dos vários relacionamentos que tiveram fazem com que elas não consigam se satisfazer com uma pessoa. Então, quem adultera com uma mulher está correndo o risco de entrar nesses vícios. Versículo 33. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio significa que será considerado vil. Todo aquele que cai no pecado é considerado uma pessoa que não tem vergonha, uma pessoa que não tem reverência e respeito ao casamento. Tem muitos empresários que inclusive não aceitam fazer contratos com pessoas que traíram, porque eles dizem, se uma pessoa trai o seu próprio cônjuge, ele pode trair a sociedade em qualquer momento e levar o negócio à falência. Versículo 34, porque furioso, esse é o versículo que nós queremos destacar. Furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Então aqui, no capítulo 7, quando ele fala que ela fala no versículo 21, saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. E se o marido volta antes? E se ele é um marido ciumento, como diz Provérbios 6, no versículo 34? Versículo 21, seduziu com a multidão das suas palavras. Veja, o versículo 21 nos fala que devemos prestar muita atenção em relação ao que as pessoas falam para nós. Você deve prestar atenção em relação aos convites que você recebe, aquilo que é falado para você. As palavras têm poder e nós devemos escolher com quem vamos andar, com quem vamos caminhar, quem vamos ouvir e quem não vamos ouvir. Ele deveria ter dito: eu não aceito esse convite, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com Deus. Mas ele ficou em silêncio. Ele ficou ouvindo a proposta dessa mulher. Ele permitiu que ela chegasse e começasse a falar a respeito dos seus planos. E continuou escutando ela. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. Você não pode aceitar que aquele colega de trabalho fique falando palavras sedutoras para você. Você precisa pôr um ponto final e dizer: eu tenho um compromisso com Deus. Eu sou casado. Eu tenho a minha família. Eu tenho um compromisso com o meu matrimônio. Se você não coloca um ponto em cima disso, aquela pessoa vai ficar investindo sobre você, querendo carregar você para o adultério, para a fornicação,
para o desvio do seu relacionamento com Deus. Versículo 22. E ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões. Ou seja, ele agiu como se fosse um bicho, como se fosse um animal. Vai como se fosse um boi. Ele agiu como quem não tem juízo. Salomão vai falar que ele age como um louco. Versículo 23. Até que a flecha, e veja que fala como um louco que vai para uma prisão, que vai receber o castigo das prisões. Vai ficar acorrentado, preso, com as lembranças daquilo que ele viveu, que vão ficar reverberando na mente dele. E quando ele sair na rua outro dia, e quando ele encontrar uma mulher parecida com essa mulher e que com quem ele se deitou e que é casada, vai ficar ali com as imaginações, com os pensamentos de volta a respeito disso, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Versículo 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. 25. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. 26. Porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Versículo 27. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Deus abençoe a sua vida, que você permaneça atento e guarde a sua vida para Deus. Procure formar a sua família, você que é solteiro. Procure preservar o seu casamento, você que é casado. Procure santificar a sua vida, você que quer estar com Deus. E se você tem esse pensamento de que o adultério não é pecado e que você pode pecar sempre e que é só pedir perdão e é só se confessar toda semana que está tudo certo, lembre do texto de 1 João. Qualquer que vive em Deus não vive pecando. Se você lembrar de João, capítulo 8, vai se lembrar que os fariseus pegaram uma mulher que estava no próprio ato do adultério, levaram para Jesus e disseram: ela foi pega no próprio ato, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver cometido pecado. Todos foram embora. Então a mulher ficou sozinha e Jesus teve um diálogo com ela e disse: mulher, alguém te condenou? E ela disse: ninguém. E Jesus disse: nem mesmo eu te condeno. Mas Jesus disse: vá e não peques mais. Então, se você está em Cristo, ela teve um encontro com Cristo. No momento em que ela teve o encontro com Cristo, Cristo disse para ela: vá e não peques mais. Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo sempre. Amém.